E aí, pessoal, será que a falência do Silicon Valley Bank vai ter um contágio em bancos americanos e posteriormente em bancos brasileiros? Será que isso aqui ainda vai ser pior do que a falência lá do Lehman Brothers em 2008, né? Eu vivenciei como investidor esse período e será que é a mesma coisa? É tão grave quanto? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos entender essa falência do Silicon Valley Bank. E antes da gente falar da falência do Silicon Valley Bank, vamos relembrar aqui como se comportou a bolsa na falência do Lehman Brothers. Mas antes disso ainda, eu gostaria de lembrar vocês para assistirem o filme Grande Aposta. É um filmaço, bons atores, retrata como foi essa crise na época. Quem já sabe como foi a crise, vale a pena ver. Quem não sabe como foi, também vale a pena ver. É um filmaço com bons atores, é um filmaço. Bom, então, dadas as recomendações de assistir o filme, como foi o comportamento da bolsa lá no período da crise do Lehman Brothers? Então nós temos uma crise de crédito nos Estados Unidos ferrenha, muito, muito ruim, que não tem nem próximo do que é hoje. Hoje é bem menos nesse nível aqui, tá? Então, uma crise de crédito horrível, a bolsa vai caindo, né? E aí, em determinado momento, o Lehman Brothers chega à falência, né? E olha que curioso, a bolsa na época, ela vinha caindo aqui cerca de uns 20 e poucos por cento. Hoje ela está caindo menos do que nesse período aqui. A questão é que depois disso, ela caiu muito mais. A queda foi muito mais acentuada. A gente vê aqui a falência do Lehman Brothers, então caiu mais ou menos aqui depois, chegando a um fundo de 40% de queda. É monstruoso. Sim, foi muito susto, né? Então houve um susto, e aí, então, quando a gente tem um susto muito grave, a recuperação é um pouco em V, né? Quando o mercado não sabe muito bem o que está acontecendo, e aí depois vai aos poucos. Então, primeira coisa é que, será que a gente tem um risco então de uma queda violenta na bolsa americana e brasileira também, porque vai puxar uma coisa a outra? Ou será que não? Eu já vou comentar isso, falando aqui das particularidades dessa crise. E outro ponto é que, beleza, para recuperar aqui essa queda violenta foi rápido, foi tipo a pandemia aqui, só que um pouquinho mais devagar, né? Só que para recuperar o topo ali de 2007 demorou pra caramba, né? Olha só, de 2007 até 2012, né? Então foi todos esses períodos aqui que a bolsa americana demorou. Então isso significa que a bolsa brasileira também sofreria por esse período, né? Embora de 2010 em diante a recuperação foi boa. A nossa bolsa teve algumas diferenças de comportamento por conta das commodities, que ajudou até aqui meados de 2008, 2009 ali. Depois nós tivemos o problema com o governo Dilma, que não foi bom, e aí nós não tivemos essa recuperação contínua, né? Foi uma derrocada aqui, uma crise única no Brasil. Mas particularidades à parte, que aliás nós temos também nossas particularidades hoje, os Estados Unidos eles puxam muito aqui a bolsa para cima para baixo. Então aqui nesse período ele puxa todas as bolsas aí mundiais praticamente para cima, porque a economia americana está indo bem. Economia americana indo bem, o mundo acaba indo bem. Lembre-se que sempre tem a China também, que ajuda muito, né? Inclusive a China exatamente que ajudou o Brasil a não afundar tão rápido neste período aqui. Aí depois foi a crise da Dilma. Bom, então está aqui, né, a crise de crédito de 2008, a recuperação explosiva da bolsa, mostrando que quem duvida da bolsa americana ou mesmo a brasileira é maluco, né? Olha só essa alta. Estou falando em dólar, se pôr em real aqui você vai até ficar zonzo, é muita alta, né? Porque o real sempre tende a desvalorizar em relação ao dólar. E agora a bolsa também vem numa queda similar do topo aqui. E será que é só o começo? Será que ela vai fazer também esse Vzão aqui? É isso que nós vamos entender agora. Então, basicamente, o que aconteceu foi que esse aumento da Selic começou a deteriorar os títulos de longo prazo do banco, que ele havia capitalizado exatamente nesses períodos errados, né? Ele fez aqui besteira, que é mais ou menos assim, né? Um banco americano ao adquirir um título, ele pode contabilizar como HTM, Held to Maturity, e aí ele tem que segurar aí até o investimento, ou AFS, Available for Sale, e aí o AFS precisa ter marcação a mercado, o HTM não. Só que acontece, o HTM aqui, o pessoal começou nessa crise de confiança, começou a querer sacar, né, dinheiro do Silicon Bank. E aí o que aconteceu? Ele teve que antecipar os títulos de longo prazo agora. Ele assumiu o preju, né? Então ele transformou realmente em preju agora e aí ele precisava se capitalizar para se salvar. Parece que não vai, né? Então a gente vê o seguinte acontecimento: o banco ao longo dos anos, olha só, tá vendo aqui? Cumulative HTM aumentando demais da conta, né? Muita captação aqui. Esse aqui é o portfólio do banco, tá?
A gente vê, ó, exatamente, ó, no período de Selics baixas, né? Que besteira ele fez, né? E aí que junta tudo, né? Junta a fome com a vontade de comer, porque ele não financia empresas de crescimento. As empresas de crescimento, elas estão segurando o crédito, né? Elas estão tranquilas, porque a Selic tá a Selic não, a taxa americana está na alta, né? Então, eles seguram o investimento, então tem menos dinheiro entrando, o pessoal já está começando a ficar com mais medo começa a querer sacar dinheiro do banco, o banco está com dinheiro lá no futuro, ele antecipa e realiza o prejuízo agora, e aí lascou para ele, né? E aí começa a correria desenfreada, todo mundo aqui desesperado. Só para você ter uma noção, a carteira de títulos do banco de 21 milhões de dólares, 21 bilhões de dólares, né, estava rendendo 1,79, enquanto o Tesouro tem um rendimento de 3,9, né? Então é trágico essa situação do banco. E aí, com esse pânico tomando conta, não teve outra forma a não ser realmente ir para falência o banco, já que o governo não vai querer estar ajudando, né? Um exemplo aqui, várias empresas fintechs têm dinheiro lá no Silicon Valley Bank, inclusive a USD Coin, tá? Que é uma moeda stablecoin, né? De criptomoeda stablecoin, pareada em dólar. E eles têm lá 2,2 bilhões, né? Muito dinheiro. Só que se você ver a capitalização aqui da moeda, não é tão relevante assim, mas ainda assim já vou mostrar um trágico problema aqui de um precipitado que ele fez. Enfim, a gente viu esse despencar aqui da moeda, a moeda é pareada em dólar, não pode acontecer isso, mas quando você perdeu um certo dinheiro dela, o pessoal fica desesperado, caiu pra caramba, se recuperou, mas ainda não recuperou totalmente, porque não se sabe aonde vai esses 2,2 bilhões agora, porque em algum momento vai ter um acordo aí, como é que vai devolver parte, vai devolver tudo, vai devolver no longo prazo, então fica sem certeza. Quem tem até 250 mil vai receber, mas nós estamos falando de 2,2 bilhões, né? Então é muito dinheiro. E olha só, aqui uma matéria. Vamos abrir um parênteses só para mostrar aqui o que uma pessoa que entra em pânico acaba fazendo, né? Investidor azarado troca 10 milhões por 25 centavos. O que ele fez? Ele tinha essa moeda aí, essa criptomoeda, o SD Coin, né? Ao invés dele simplesmente entender o tamanho do impacto, 2,2 bilhões não ia destruir a moeda, né? Ele simplesmente viu a moeda caindo, perdeu paridade, vou vender, vendeu, e pior ainda, em vez dele vender simplesmente ao mercado normal, ele ia ter um prejuízo aí de, não lembro quanto a moeda tinha caído, uns 15%, já é ruim, porque depois recuperou boa parte. Ele fez pior, ele usou uma moeda intermediária para fazer a intermediação, e essa moeda tinha liquidez baixíssima, enfim, ele foi lá, aceitou no desespero, não leu direito, não pôs ali uma tolerância de margem, e aí ele trocou 10 milhões por 25 centavos, tá? É como perder dinheiro no pânico. O pânico gera isso, não tem jeito. Startups brasileiras também tinham aqui, ó, 50 milhões de reais no SVB. Então, sim, tem uma certa repercussão, mas ela é limitada, tá? Porque nós estamos vendo aqui um problema de descasamento de juros. É basicamente isso. Então não é um problema de crise de crédito que aí vai começar a surgir um monte de dinheiro. É um descasamento. É totalmente diferente, né? Não é a mesma coisa, tá? É lógico que tem um impacto como nós estamos vendo aqui, mas é diferente. Inclusive, a Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, descarta resgate ao SVB pelo governo, tá? E aí ela complementa que no rescaldo da crise de 2008, os controles foram implementados para melhor supervisão de capital e liquidez. Então foram feitas diversas melhorias aqui. E elas foram testadas durante a pandemia, tá? E aí elas provaram a resiliência. Então, os mercados americanos podem ter confiança na segurança e na solidez do sistema bancário. Então, aliado aqui ao que ela vem falando aqui, que faz sentido, e aliado também a não ser uma crise de crédito destrutiva, se você assistir aquele filme, você vai ver como é absurdo aquela crise de 2008, tá, e 2007. É absurdo. Então, tem as diferenças. Eu não acredito que vá ter realmente uma deterioração muito grande aqui, espalha um contágio que fala, não vai ter um contágio, tá? Na minha opinião, a quebra desse banco não traz um risco sistêmico, um contágio aqui muito grande. Porém, o grande problema é que nós já estávamos numa situação ruim, né? Então não é porque isso não vai trazer um contágio que vai nos livrar da situação de o risco do crédito no Brasil estar em alerta máximo, com endividamento e inadimplências elevados, não só para as empresas familiares, para as empresas como também para as famílias. Então, principalmente as pequenas empresas estão
muito pegadas aqui, tá? O patamar já chegou a níveis recordes desde que ela começou em 2008, exatamente por causa da crise de crédito. Eles começaram a contabilizar isso e chegou ao nível recorde de endividamento de 57,9. A inadimplência não está em recorde, mas está aí, ó, flertando com algum recorde, né? Porque ela vem aumentando bastante. Então ela já aumentou mais um pouquinho no mês passado. A gente está vendo os bancos aqui, principalmente Santander, o Bradesco sofrendo com isso. Eles estão começando a ficar mais cautelosos agora na concessão de crédito. Nesse momento a gente vê um ponto positivo aqui para alguns bancos, como o Banrisul, principalmente, seguido do Banco do Brasil, o Banco ABC também. Então são bancos que estão melhor nessa linha, mas é óbvio, tem americanos que deu uma tumultuadinha no Banco ABC, deu uma tumultuada em vários bancos aqui, né? Inclusive a quebra da Americanas também tem um certo risco aqui de pequenos estouros aqui, né? Também é outro problema que a gente tem que ficar observando, né? Então as empresas elas estão mais alavancadas, o índice de inadimplência atingiu 3,2 em janeiro, o que significou uma alta de 0,2, e isso aqui não quer dizer, então, que a quebra do banco lá, só porque eu não vejo um risco de contágio, quer dizer que essa situação aqui melhorou. A situação aqui já existe. Então é aquilo, eu não fico com medo de bancos, mas não ignoro essa situação e vou seguindo comprando bancos aqui de forma cautelosa, né? Sempre comprando, mas de forma cautelosa. Ainda meu favorito é o setor elétrico. Eu sempre mostro aqui para vocês o que eu venho comprando na semana. Provavelmente eu vou fazer um vídeo ainda hoje mostrando o que eu comprei, tá? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também, ativando o sino e diz aí se você acha que tem um risco de contágio ou se você entendeu aqui o meu posicionamento e concorda comigo. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!